Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live Café com Consciência. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Tudo certo aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos nessa. Hoje a gente tem mais um bate-papo falando sobre alimentação, falando sobre nutrição do corpo físico, do corpo mental, do corpo espiritual. Mais um café com consciência. Vamos entrando. Excelente sábado para todos nós. Que hoje eu trago um assunto que, apesar do mesmo nome, crise, tem significados, ou na verdade tem repercussões totalmente diferentes na nossa vida. Então sejam todos bem-vindos. Bom dia Lu. Estou arrumando aqui só, preparando para a gente começar. Vamos nessa. Pronto. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar? A gente traz o estado de presença. Eu sempre começo trazendo esse estado de presença através de algumas respirações profundas e conscientes. Essa é uma maneira que eu tenho de trazer minha mente para o agora. Eu preciso estar com a mente, o corpo e toda a minha energia voltada para esse nosso momento. E é por isso que quando a mente está dissociada, quando a mente está no futuro, no passado e o teu corpo está presente, tu não consegue ter a entrega, tu não consegue se conectar com as pessoas, tu está totalmente ausente, dissociado. Então uma das técnicas que eu sempre ensino para vocês é que através da respiração consciente profunda a gente pode trazer a mente para o presente e principalmente aliviar tensões. Quando a gente faz essa vocalização do ar, relaxa a musculatura. Automaticamente a gente consegue ativar o parasimpático. E no parasimpático que eu tenho um insight, é no parasimpático que eu ativo a minha criatividade. Então vamos começar mais um café com consciência sobre crise. O que essa crise quer dizer? E hoje eu vou trabalhar, na verdade, com vocês duas crises. Uma, a crise existencial, a crise da vida, aquela crise onde a gente sente um extremo vazio, isso gera um sofrimento. E a outra é a crise nutricional, aquela onde você não está abastecendo corretamente o seu corpo e aí ele começa a entrar em crise. Então a gente vai discutir basicamente esses dois perfis de crise. Eu quero começar, logicamente, com a expansão da consciência pelo corpo mental e espiritual. Então vamos tentar entender o que significa a palavra crise. A etimologia, da onde vem, por que essa palavra? Boa tarde, sejam bem-vindos. Para quem está entrando agora, estou vendo aqui que tem gente da Alemanha, que legal, seja bem-vindo. Boa tarde para quem está na Alemanha, né? Bom dia para a gente aqui que está no Café com Consciência. Então é o seguinte, crise, qual o significado, qual a etimologia da palavra crise? Crise, a gente pode traduzir como um momento de distinção. A crise é uma divisão na nossa vida. Eu digo que a crise é a separação. É a vida exigindo mudança. Então a crise, hoje, a partir de agora, eu quero que vocês entendam que a crise é uma exigência da vida para que você tome uma decisão. Porque toda crise é um momento de separação entre o antigo e o novo que virá.
essa ruptura que a vida te exige é justamente o que a gente vai discutir hoje, porque a gente acha que a crise muitas vezes é o final, né? É o fundo do poço. E quando eu comecei a me aprofundar nas minhas crises, eu entendi que na verdade era só mais um recomeço. Desde que a gente entenda que a crise, o significado da crise na nossa vida é um momento de separação. É um momento onde a vida te exige uma escolha. Vai continuar com o antigo? O antigo te fez chegar nessa crise. A crise é um momento, olha, não dá mais para ficar com o antigo. Não dá mais para ficar com os hábitos antigos. Não dá para ficar com o eu antigo. Eu tô te implorando. Volta para casa. Resgata a tua essência. E é isso que a gente vai discutir hoje. Basicamente, nisso tudo. Então, mas lógico, nem todo mundo consegue entender a crise como esse momento de separação, de escolha, de decisão, e acaba perpetuando a crise, né? E quando a gente não ultrapassa uma crise, a gente tem uma regressão na vida. A gente regride. A vida te pedia uma decisão, tu não tomaste. O que a gente faz? A gente regride. Em algum outro momento, essa crise retorna. Para tentar te chamar, porque a gente está sempre, a nossa alma está sempre buscando evoluir, a nossa alma está sempre buscando ser nutrida, está sempre buscando expandir a nossa consciência. Quando a gente não entende, ela regride e tenta voltar a outro momento. Mas aí é o que acontece. Quando você ultrapassa a crise, aprende, entende o que essa crise está querendo te dizer, entende o significado disso, a gente tem uma evolução. Quando a gente não ultrapassa a crise, a gente tem uma regressão. Quando a gente ultrapassa e aprende com a crise, a gente tem uma evolução. Então, vocês entendem o papel pedagógico de uma crise existencial? Mas para vocês conseguirem aprender e evoluir com essa grande professora que é a crise, vocês precisam estar dispostos a abandonar o velho. A abandonar as decisões, os hábitos, as pessoas, os costumes, os pensamentos antigos. Porque foram eles que te levaram a essa crise e agora é o momento de você tomar essa decisão. Então, a gente já começa o entendimento de uma crise, primeiro, só pelo que significa uma crise. E hoje eu trago para vocês um trecho do livro, de um dos livros que me ajudou muito nesse processo, propósito. Então, esse livro do Sri Prem Baba, ele foi uma grande ferramenta em um dos momentos de crise da minha vida e que me fizeram refletir, olhar para dentro, me fletir para dentro, justamente para tentar entender que decisão tem que tomar, que divisão. A minha vida estava bem, eu achava que estava indo bem, mas se a crise então está me pedindo para tomar uma decisão e abandonar o antigo, então o antigo não estava bom? É isso que eu quero que a gente reflita hoje. Então, eu já passei aqui direto para a página 54 desse livro e eu vou ler um trecho, uma parte de alguns trechos aqui, porque é para a gente refletir. E se você hoje está precisando entender um pouco mais da sua crise, eu acho que isso aqui pode ser uma grande fonte de sabedoria e de, aquela direção. O título do capítulo é Bendita Crise. Chega um momento em que os amortecedores deixam de ser eficazes, assim como a droga que gera tolerância e cujas doses precisam ser cada vez maiores para se obter o efeito desejado. Nesse caso,
os efeitos colaterais começam a ficar insuportáveis e o risco de uma overdose se torna iminente. Ele está falando aqui o que são esses amortecedores que começam a deixar de ser eficazes. Os amortecedores de uma crise, uma pessoa que está em crise, ela está em sofrimento. E o que acontece? Existe uma grande tendência da gente buscar amortecer, amenizar, anestesiar esse sofrimento. E através dos amortecedores, a gente acaba fugindo, anestesiando, amenizando esse sofrimento que aquela crise que você não está conseguindo lidar tem gerado para você. E quem são esses principais amortecedores de uma crise, de um sofrimento? Eu anotei aqui os três mais comuns: sexo, dinheiro, e esse dinheiro a gente pode falar como poder também, e comida. Então é muito importante a gente até trabalhar esses 3 amortecedores. E eu acabei, nas minhas pesquisas esses dias, achando outro livro dele, Amar e Ser Livre, e eu trouxe rapidamente sobre os amortecedores. Porque os principais amortecedores que trabalham a serviço do bloqueio da expansão. Então entendam que se você utiliza muito esses amortecedores, você está bloqueando a expansão da sua consciência, porque você está evitando de aprender com a crise. Ou as principais distrações do ego humano são sexo, poder e dinheiro. São muitos os desdobramentos e as compulsões geradas a partir desse triângulo, sustentado pela luxúria: consumismo, gula, competição, doenças psicológicas relacionadas à autoimagem e vícios de todo tipo. Então, olha aqui os desdobramentos da compulsão por esses amortecedores. Outro desdobramento é a compulsão por comida. E é por isso que eu trouxe essa parte, porque isso linka muito com o meu dia a dia, com a nutrologia, com a alimentação. E a compulsão por comida, que é também um poderoso amortecedor de muitas crises. Então as pessoas hoje às vezes chegam para mim compulsivas por comida, e às vezes a compulsão não é você comer muito, mas é desejar muito um tipo de alimento, e principalmente se aquele alimento não é saudável, é um alimento muito palatável, gostoso, açucarado. Isso é uma compulsão também. Você não consegue se controlar ao ver aquele alimento. A gula, que é a primeira matriz do eu inferior. Lembra que eu inferior aqui é ego. A gente pode fazer um link: eu inferior, ego; eu superior, consciência, espírito. Está intimamente relacionada com a luxúria. Existe um fino canal, olha isso, existe um fino canal que liga a ponta da língua ao sexo. Costumo dizer que se você domina a língua, você domina o sexo. E se domina o sexo, domina a língua. Domina a vida. Mas o que é dominar? Dominar é transcender. Mas você só transcende aquilo que compreende. E só compreende aquilo que experimentou. Transcender é ultrapassar. Quando a gente transcende o ego, a gente passa por ele e ultrapassa. Não é que a gente ignora e não passa por ele, a gente passa. Quando a gente faz transcender, né, os estados transcendentais, a gente transcendeu a mente, a gente saiu da mente, a gente passou por ela e foi para um outro estágio, uma experiência mística, né? Tudo que a gente fala, transcender a mente, transcender é ultrapassar. Então, ao ser assaltado pela gula, saiba que é preciso olhar para a sua sexualidade, porque a raiz da gula é a repressão sexual. Se ela age de forma intensa,
significa que a repressão sexual também é muito intensa. Eu trouxe essa reflexão desse livro Amar e Ser Livre para linkar e vocês começarem a entender e ter algumas consciências de, nossa, se o meu amortecedor é a gula, será que eu não estou tendo alguma disfunção sexual, não estou com a sexualidade reprimida, pouco trabalhada, né? Então, porque olha, existe um fino canal de ligação entre a língua, a boca, a comida e o sexo. Então, já começa a entender isso aí. Pode ter alguma coisa a ver com a sua sexualidade, essa sua compulsão por comida, tá? Voltando aqui à crise, a amortecedores. Então, entenderam hoje o significado dos amortecedores. Se você busca muito amortecedor, cuidado com a compulsão por eles, porque você pode estar desenvolvendo, né, impedindo sua consciência de expandir. Muitas vezes é necessário chegarmos a esse nível de sofrimento para que, através do impulso da vida, encontremos as forças necessárias para a transformação. Quando ele fala esse nível de sofrimento, é quando a gente tem uma overdose desses amortecedores, uma overdose de sexo, uma overdose de poder, uma overdose de comida. Ao chegar nesse ponto, a pessoa vê que existe apenas uma escolha. Ou ela muda ou morre. Porque mesmo que não esteja viciada em uma droga química, está viciada em algo que se tornou tóxico. E aos poucos ela está morrendo. Pode ser uma situação de vida que não corresponde ao anseio da alma. O que quer dizer que a pessoa está se movendo em direção oposta ao seu propósito. Então, mais uma reflexão que é importante. Se você está em crise, e nós só entramos em crise hoje quando a gente está seguindo uma direção oposta à nossa alma, à nossa essência, aos desejos do nosso eu superior. Porque nós estamos seguindo uma direção baseada no eu inferior, baseada no ego, baseado naquilo que as pessoas, os nossos pais, a sociedade nos fizeram acreditar que aquilo era ter sucesso. Que ter dinheiro demais era ter sucesso. Que ter poder demais era ter sucesso. Que sair e ter relações sexuais com todo mundo era ter sucesso. Que ter um corpo maravilhoso, perfeito, era ter sucesso. E aí a gente começa a entender que quando você está em overdose desses amortecedores, você está em um intenso sofrimento, porque isso começa a intoxicar a sua alma e você está indo contra tudo aquilo, na direção oposta ao que o seu propósito de alma pede para você. E é aí que vem o papel, a simbologia de uma crise. É o momento de você tomar uma decisão. Você quer continuar seguindo padrões, hábitos, pensamentos baseado em nutrir ego? Ou você está disposto a largar tudo isso, a modificar, a evoluir, a expandir a consciência e seguir uma rota para nutrir momentos, pensamentos, hábitos, trabalhos voltados para a sua consciência, para a sua alma, para a sua essência, para a vida. Comecem a entender o que quer, para onde essa crise quer me chamar. Quando me refiro à morte, nesse caso, é no sentido de viver sem alegria, sem prazer. Isso é mesmo que morrer. Infelizmente, é assim que funciona. Em geral, é o sofrimento que gera um impulso da transformação. E aqui tá. O sofrimento ele vem para te gerar esse impulso para te transformar. A mudança normalmente chega através de um grande vazio existencial. Uma depressão, uma grande perda ou uma doença. Olha que incrível, né? E é justamente nisso que eu quero bater na tecla, porque as pessoas estão viciadas, compulsivas por amortecedores, achando que aquilo é a vida. Não, então ter poder demais é a vida, comer demais, isso que é a vida.
ter bastante relações sexuais, isso que é a vida. E elas estão cheias disso, mas ao mesmo tempo vazias. Olha esse paradoxo. Olha essa contradição. Ao mesmo tempo que ela está cheia, ela tem tudo, ela come tudo, ela se relaciona com todo mundo, ela tem bastante dinheiro, compra tudo que ela quer, tem tudo, mas está vazia. Tenho trabalhado para que possamos ser impulsionados pelo amor e não apenas pela dor. A grande maioria dos impulsionamentos e das transformações acontecem pela dor. Mas a gente, tomando uma certa consciência, a gente pode ser impulsionado pelo amor também. E não pelo sofrimento. Mas isso só será possível somente através de uma mudança da cultura. A nossa cultura hoje, as nossas músicas, as coisas que a gente mais assiste na televisão, as pessoas que a gente mais segue no Instagram. Então, todo esse nosso padrão cultural, tudo aquilo que a gente está exposto, nos faz pensar que quanto mais amortecedores nós temos para o nosso sofrimento, que quanto mais comida, poder, sexo, dinheiro nós temos, mais nós seremos felizes. E ao mesmo tempo que as pessoas têm tudo isso, elas percebem que elas não têm nada. É só diante de uma mudança de cultural, é só diante dessa mudança cultural que nós poderemos modificar essa cultura de que só precisamos evoluir através da dor. Desmoronamento do falso. Aqui é uma parte muito importante. Chega esse momento onde tudo começa a desmoronar, né? Essa crise você começa a perceber que está tudo caindo aos pedaços, está tudo desmoronando, tudo aquilo que você construiu. E a queda é proporcional ao tamanho da construção. Quanto maior o império construído pelo ego, maior o estrondo. Quanto maior a conquista material, maior a comparação entre o que se conquistou fora e o que não se conseguiu alcançar internamente. Se há império fora, mas ainda não há nada dentro de si, você entra em desespero. É possível que você se dê conta de que tudo que fez e de que todas as suas vitórias não servem para absolutamente nada. Então é muito importante aqui esse entendimento de que quanto mais você construiu para o ego, e no momento da crise tudo isso começa a cair, e quanto maior essa construção, maior a queda. Porque você percebe que você tem tudo fora, você construiu um império fora, mas internamente não tem nada construído. E é esse sofrimento de perceber essa diferença que faz a pessoa sofrer. Só que ela não tem consciência disso. Ela não sabe que ela está sofrendo porque ela não tem nada dentro. E é isso que ela começa a busca. Por que eu estou sofrendo? E começa às vezes a colocar a culpa no outro, colocar a culpa no trabalho, colocar a culpa, enfim, em diversas outras coisas, quando na verdade basta olhar para dentro. É o vazio de dentro que não está dando esse suporte para a alegria, para a felicidade da vida. Porque ela construiu tudo fora e dentro não tinha absolutamente nada construído. No momento final, quando nós morremos, você não leva consigo nem mesmo um grão de poeira. A única coisa que você leva é a si próprio. E é por isso que a alma grita, a alma pede. Constrói uma coisa aqui dentro, constrói uma coisa aqui dentro de mim. Porque quando a gente for embora, nada disso aqui fora vai ser levado. E aí esse grito que gera o sofrimento, esse grito que gera a crise. A alma pedindo. A alma pedindo tudo isso. A única coisa que realmente tem sentido e pode ser alcançada é você mesmo. A sua verdadeira identidade. Quando você é um estranho para si mesmo, nem o mundo inteiro é capaz de preenchê-lo. Você acorda pela manhã e se pergunta: para quê? Você se veste e sai para a vida, mas sempre se questionando. Não faz sentido. Nada faz sentido.
e qualquer coisa que o mundo ofereça é insuficiente. Então eu coloquei aqui que quando você é um estranho para si mesmo, olha a profundidade disso. O ser um estranho para si mesmo é a falta do autoconhecimento. Ser um estranho para si mesmo é não entender a sua missão aqui, o seu propósito, não entender para que você veio fazer aqui. Ser um estranho para si mesmo é apenas nutrir ego. É não entender que existe uma consciência e um eu superior, que existe uma coisa muito maior do que ego e que precisa ser alimentada, ser nutrida. Quando a gente não transcende o ego, a gente não conhece a si mesmo, porque conhecer o ego não é conhecer a si mesmo. Nutrir o ego não é nutrir a si mesmo. Nutrir a si mesmo é nutrir a sua essência. E para isso exige rotina de autoconhecimento, de autoconsciência. Meditar, terapia, leitura. E eu digo que principalmente as meditações são momentos para a gente acessar esse eu superior e conhecer a si mesmo. Não estou dizendo que é errado conquistar bens materiais ou tornar-se rico. A prosperidade também é uma manifestação divina. E é aqui que vem a parte mais interessante, porque no momento que nós estamos em contato com a nossa essência, com o nosso eu superior, no momento que nós estamos nutrindo a alma, trabalhando com o nosso propósito de alma, não propósito de ego. Então, se você trabalhou todo esse tempo para nutrir ego, para nutrir poder, luxúria, dinheiro, enfim, comida, você trabalhou para nutrir ego. No momento que você começa a nutrir o seu propósito de alma, você começa a se tornar próspero. Porque alma é divina, espírito é divino. E no momento que você começa a nutri-lo, você começa a manifestar esse divino. E uma das manifestações desse divino é a prosperidade. Você começa a ter tudo que você precisa. Estou me referindo ao fato de muitos desperdiçarem suas vidas na busca desenfreada pela riqueza material. Tenho dito que no mais profundo as crises são positivas. Isso é perceptível, não somente na esfera pessoal, mas também na esfera coletiva. Se existe uma crise agora é porque alguma coisa já estava errada muito antes dela se manifestar. Até o momento em que a crise vem à tona, tudo parece estar bem, tudo parece normal. Até que os sintomas surjam, você aparenta estar saudável, mas a verdade é que a doença, que também é uma forma de crise, entendam? Olha aqui, já estamos linkando com o corpo físico. Toda doença é uma crise. A verdade é que a doença, que também é uma forma de crise, já estava em processo de instalação no seu sistema havia muito tempo. Ninguém entra em crise de um dia para a noite. Essa crise ela começa a ser construída muito antes do momento que ela aparece. Portanto, a crise é apenas a eclosão, a exposição de algo que estava submerso, mas que vinha se fortalecendo por maus hábitos, condicionamentos e comportamentos contaminados pelo medo. Você não mudava por medo. Você não mudava pelo medo do novo, pelo medo do desconhecido, pelo medo de sair da zona de conforto. É por isso que a crise está te chamando para sair da zona de conforto. A crise, o sofrimento está querendo te impulsionar. Sai dessa zona que tu estás. Isso não está fazendo bem para a tua alma, isso não está fazendo bem para o teu espírito, isso não está fazendo bem para a tua vida. Não é isso que a tua alma foi fazer aí. Olhando por esse ângulo, a crise é uma bênção, pois se examinarmos o que está por trás dos sintomas, teremos a chance de reconhecer e tratar a doença em sua origem. Portanto, ela é uma oportunidade de cura e crescimento. Entendam que toda crise é uma grande oportunidade para vocês refletirem, tomarem decisão e entenderem que sentido, para onde ela está chamando vocês. Lembrando que esse livro aqui, O Propósito, foi um dos livros que eu li em 2022
logo depois do Joe Dispenza. Então ele veio numa hora muito importante para eu tentar entender realmente porque o que eu precisava entender, o que eu precisava mudar. Porque eu achei que com os meus amortecedores a minha vida estava maravilhosa. Entendam? Foi aí que a alma falou assim, não, preciso te mostrar um novo caminho. E esse livro chegou na mão como essa ferramenta. Então, junto com as minhas práticas de meditação, na época eu fazia muito yoga, muito, diariamente, todos os dias. A minha prática principal era o yoga, que essa é uma forma muito incrível da gente refletir sobre as crises. Porque apesar de muita gente pensar que o yoga é um exercício onde você está apenas se esticando, se tornando flexível, o yoga não tem nada disso. O yoga, na verdade, é um momento de unificar corpo, mente e espírito. É um momento de te manter presente, é um momento de te fazer acessar esse eu superior e transcender ego. O objetivo principal do yoga é transcender o ego, é acessar o eu superior. Você só acessa o eu superior quando você transcende o eu inferior. Mais uma vez, transcender é ultrapassar, é passar por. Transpassar, isso é transcender. Você atravessa, não é que você pula, evita, você atravessa, tá? Pra gente finalizar essa parte aqui da crise, amor represado. Essa parte aqui foi muito linda. A depressão é um sintoma de amor represado. O amor é a própria seiva da vida. Se o amor não está circulando no sistema, circular no sistema é chegar e ir. Sair de você e ir para o outro. Vir do outro ou vir da vida, vir da terra para você. Isso é circular o amor, tá? O amor represado que não sai de você, que não chega até você, isso gera depressão. Se o amor não está circulando no sistema, inevitavelmente os níveis de dopamina e serotonina, entre outros hormônios, ficam baixos e, portanto, você fica fisicamente deprimido. É importante lembrar que a desorganização química do sistema é apenas um sintoma, não uma causa. Ou seja, depressão, desmotivação, apatia, letargia, insatisfação com a vida é apenas um sintoma, não é a causa. Não é que você... depressão, essa não é a causa. Você está com um sintoma, que a gente pode chamar de depressão, que é uma doença, mas isso é um sintoma. A depressão é um sintoma de algo que está levando aquilo. É uma desbiose intestinal, é uma inflamação, é uma carência nutricional, que nós vamos já chegar nesse assunto. É amor represado? É o amor que não está circulando no sistema? É o amor que você não sabe acessar? É esse o amor? É isso que geralmente causa essa desmotivação. Existe uma alteração química, alteração dos neurotransmissores. Você não produz corretamente dopamina e serotonina por carências nutricionais, por inflamação, por desbiose intestinal, mas também porque você não sabe experienciar o amor. Você está represando aquele amor dentro de você. Por mais organizada que esteja a sua vida, você sente algo está fora do lugar, embora não consiga identificar o que é. Às vezes é difícil reconhecer, mas sempre há uma pista. Nesse caso, eu sugiro que você se pergunte. Aqui que vem uma reflexão importante e uma pergunta que vocês podem fazer para auxiliar diante dessa crise, diante de que tomada de decisão eu preciso fazer agora. A pergunta é, se pergunte, se eu não tivesse que ganhar dinheiro nem agradar ninguém, o que eu faria da minha vida? O que eu faria com o meu tempo? Começa a perguntar isso, porque quando a gente tira o agradar alguém, que isso é ego, o ganhar dinheiro, que isso é ego,
Mas de uma certa forma, assim, nós vivemos uma experiência material e nós precisamos sim da matéria, nós precisamos sim, né, da energia chamada dinheiro. Mas agora, afasta tudo isso por um momento. Vai na tua origem e pergunta da tua alma: se eu tivesse tudo, se eu fosse abundante, e você é abundante, você só não acessou isso ainda, mas todos nós somos abundantes. Eu vivendo em abundância, tendo tudo o que preciso, o que eu faria da minha vida? O que eu faria com o meu tempo? Pergunta isso porque você pode chegar às vezes lá na sua infância, quando a sua alma era mais livre, não era aprisionada ao ego ainda, onde o seu eu superior estava um pouco mais manifesto. Pergunte, porque você talvez encontre respostas junto com essa criança. O que essa criança gostava de fazer e que foi podada e que foi limitada justamente porque o ego podou, a sociedade alimentou e destruiu esses dons e te fizeram entender, olha, para ganhar dinheiro, para poder tu ser aceito na sociedade, tu tem que fazer isso aqui, tu tem que seguir esse caminho. Então você acabou seguindo esse caminho, que é um caminho de propósito de ego, que é aquilo que você fez para ser bem visto, aquilo que você fez apenas para ter um retorno financeiro, mas em nenhum momento você perguntou da sua alma se aquilo ali era o que ela gostaria de fazer. Em nenhum momento você perguntou da sua essência se aquilo ali preencheria a sua vida. E aí o que acontece? Às vezes a gente caminha anos por esse caminho, por esse percurso, essa jornada pautada nos desejos do ego, de uma sociedade, de uma família. E aí a gente chega lá longe, a gente conquista muita coisa materialmente, a gente conquista muita coisa, né? A gente constrói muita coisa externamente, e quando a gente vê, a gente está diante de uma grande crise, de um grande vazio, porque aquilo nunca alimentou a sua essência, nunca alimentou a sua alma. E aí que começa essa pergunta hoje, ela vem para poder justamente vocês refletirem e conversarem com a essência. O que eu gostava de fazer? O que quando eu faço me preenche? Esquece agora dinheiro, esquece agora agradar alguém. Pensa, o que você faz que te preenche? Que atividade, que coisa, que hábito que você faz que, cara, isso aqui me dá uma felicidade, me traz um retorno espiritual, me traz uma moeda, é um pagamento espiritual de preenchimento, que você sai assim cheia, entusiasmado. Quando a gente fala entusiasmado, é cheio de espírito, cheio de Deus, é cheio dessa energia espiritual. Então, comece a se perguntar o que vocês fazem ou o que vocês faziam que preenche, que coisa do dia a dia que vocês fazem que alimenta demais isso de vocês. Aí pode estar a primeira saída para a crise de vocês. Lógico, hoje existem algumas perguntas, eu trago isso em algumas aulas, de como a gente pode encontrar, de uma certa forma, esse propósito. Esse propósito da alma são algumas perguntas, porque o propósito da alma, de uma certa forma, a gente precisa hoje de um retorno financeiro, obviamente. Então isso faz parte dos questionamentos que a gente... Isso vai me trazer algum retorno, né? Então isso vai conseguir sustentar hoje a minha sobrevivência e a minha vida material. E é por isso que é importante a gente inserir essa questão do retorno financeiro. Mas isso não é apenas... Não é a pergunta principal. Na verdade, é a última pergunta. As primeiras perguntas nesse processo de busca por propósito é o que nutre a minha vida, o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem. E a gente vai juntando isso e no final a gente tem alguns direcionamentos para descobrir esse propósito da alma. Então, eu digo aqui,
Eu digo que o trabalho é o amor materializado. O trabalho, que hoje nós temos uma ideia totalmente distorcida, alterada de trabalho, é por isso que está muita gente infeliz no seu trabalho, porque a gente, inicialmente, tivemos uma ideia de que trabalho era apenas um local para trazer um retorno financeiro. Era apenas um local onde eu tinha que fazer uma faculdade para ganhar dinheiro, para me sustentar. E aí o que acontece? Nesse momento onde a gente cresce e trabalha apenas para trazer retorno financeiro, se esse trabalho não alimenta a tua alma, essa crise vai chegar e tu vai ser obrigado a tomar uma decisão, continua com o trabalho ou não. Mas quando a gente entende o trabalho como essa materialização do amor, o amor é o que vem da alma. O amor é aquilo que a gente faz e que preenche a nossa vida, independente do fruto. O amor é aquilo que a gente entrega, independente do fruto, independente do retorno, que a gente faz totalmente despretensiosamente. O amor é aquilo que a gente entrega das nossas profundezas para o outro, para a vida. Então, quando a gente olha dessa maneira, quando você entrega o amor, você é preenchido de amor. Mas não necessariamente pelo outro, é pela vida. Isso é a regra da abundância. Quanto mais você entrega, mais você recebe. E quanto mais amor você doa, mais você recebe. O amor por si, amor pela vida. E esse amor é esse amor hoje que a gente materializa no nosso trabalho. Então, se você começa a entender que seu trabalho é o local, é o momento para você materializar esse amor, você está nutrindo automaticamente a sua alma, tá bom? Isso é um ponto muito importante. Eu coloquei aqui que crise é igual, são algumas reflexões minhas, né? Coloquei aqui, o trabalho é amor materializado. A crise é igual uma alma aprisionada, uma alma desnutrida. Aprisionada por quem? Pelos prazeres e desejos do ego. Do ego que você desenvolveu, do ego que a sua família tem e que precisava te passar essa informação, essa cultura de que você só é aceito, você só tem sucesso se você nutrir o ego. Então, finalizando essa primeira parte da crise existencial, da crise da vida, eu quero que vocês reflitam, então. O que essa crise quer dizer? A crise, ela tá te chamando. Volta para casa. Tá na hora de mudar. Nutre a tua alma. Faz aquilo que a tua alma está precisando. Faz aquilo que a tua alma precisa, porque quando tu entrega o que ela precisa, ela divide amor, ela materializa o amor. O amor pela vida, o amor pelo trabalho, o amor pelas pessoas. E o amor sem esperar fruto. Isso que hoje a crise quer dizer. Então comecem nessa busca interna. O que a minha alma quer? O que a minha essência está pedindo? Que eu estou em desacordo. Comecem a refletir sobre isso, que logo logo vocês acharão a resposta. Vamos nessa? Vamos agora falar sobre a crise nutricional, que é uma outra crise também. E o livro já falava aqui que uma doença é uma crise. Então, pode ser uma crise da nutrição, uma crise da saúde mental ou uma crise do espírito. Toda doença é saudade do lar. Toda doença é essa crise de falta da nutrição, falta do alimento, ou para a alma, ou para a mente, ou para o corpo físico. Agora a gente desce para o corpo físico e a gente entende que
A base, primeiro ponto que vocês precisam entender, a base do nosso funcionamento. Nós só conseguimos hoje dormir, acordar, respirar, pensar, evacuar, ter uma pele boa, ter um sistema imunológico. Ou seja, funcionar bem, você só funciona bem graças a reações bioquímicas. E para essas reações bioquímicas acontecerem, você precisa estar entregando totalmente os compostos que vão fazer essas reações químicas acontecerem. Então, tudo só acontece no meu corpo graças às reações químicas, e essas reações químicas só acontecem se eu entrego matéria-prima, se eu entrego nutriente. E por onde entra esse nutriente? Pela alimentação. Então, aqui vem o primeiro ponto. Você pode estar diante de uma crise, de uma doença, porque você não está abastecendo as reações químicas do seu corpo adequadamente, porque você não se alimenta corretamente. Então, estar em crise é não abastecer o corpo. Quando você não atinge, por exemplo, a sua meta de proteína, a meta proteica, que é uma das coisas que eu mais falo, justamente porque a proteína, que foi tema do nosso primeiro episódio, a proteína é uma das principais e mais demandados nutrientes. Então, por exemplo, quando você não atinge a sua meta de proteína, você começa a ter milhares de reações químicas que usam essa proteína e não vão acontecer porque você não está abastecendo corretamente o seu corpo. Então, quando você começa a reduzir a oferta de nutrientes para o seu corpo, você entra em crise. Não oferece direito magnésio, não come magnésio suficiente ou não suplementa magnésio, vai ter crise nutricional, vai ter crise por falta de magnésio, não abastece com zinco, não com vitamina D, né, com ferro, com selênio, com proteína, vai ter crises, e essas crises vão aparecer em forma de alguma doença ou algum problema de saúde que não chegou ainda à doença. Então não come fruta, não come verdura, só come industrializado, coisa em pacotinho, coisa gostosa, sem valor nutricional nenhum. Você mata a fome, mas não abastece o corpo com alimento. Isso é uma forma de induzir crise. Quando você deixa de comer, por exemplo, Paulo, eu só como uma vez ao dia, 2 vezes no máximo, e uma refeição, e no final da noite é uma sopinha ou é só um lanchezinho. Você está induzindo uma crise. Você não está conseguindo ofertar a quantidade suficiente de nutrientes que você precisa por dia. Isso vai gerar uma crise. Se você não suplementa, a crise já está acontecendo com certeza. Quando você não digere bem o alimento, aqui que está outro grande fator que tem gerado essa crise nutricional nas pessoas, no meu consultório principalmente, trabalhando hoje com gastroenterologia. As pessoas não digerem bem o alimento, elas não quebram, elas não mastigam, elas não têm enzima suficiente, elas não têm ácido clorídrico, elas estão comendo, elas estão achando que estão se nutrindo, não estão se nutrindo. Então, se você hoje tem gases, azia, estufamento, distensão, empachamento, refluxo, né? O que está acontecendo? Você não está conseguindo digerir bem o alimento e isso está induzindo uma crise nutricional. A alguma hora essa crise vai romper e uma doença vai surgir por falta de nutriente. Quando você tem alguma doença já, né, diabetes, pressão alta, enfim, alguma doença, essa doença gasta mais nutriente, ela demanda do seu corpo nutriente. Porque a doença é uma agressão. A doença é um desequilíbrio. E se você está em desequilíbrio, o seu corpo está consumindo mais nutrientes. Se você não consome isso adequadamente, você com certeza já está numa crise nutricional. E só o fato de você já ter uma doença, isso significa para mim que você em algum momento ou ainda persiste na crise. Já teve crise ou ainda persiste nessa crise. E quais são esses sintomas? Né? O que uma crise nutricional pode gerar? Como as reações químicas começam a parar de acontecer, e as reações químicas são as coisas mais necessárias para o nosso equilíbrio, para a nossa homeostase, para a nossa capacidade de autocura. Quando a gente perde essa química, a gente não consegue mais se recuperar. Aí o que acontece? A gente não consegue mais normalizar as nossas funções.
Então a pressão alta, a pressão que antes você controlava adequadamente, o seu corpo sabia voltar para uma pressão 12/8. Só que de um momento para outro você não consegue mais controlar. Você começa a ir para 14/9, 15/10, 16/11. O que acontece? O seu corpo perdeu a capacidade de se regenerar. O seu corpo perdeu a capacidade da autocura, do equilíbrio. Isso provavelmente por um desarranjo metabólico gerado por uma crise de nutriente. Porque, olha, um dos nutrientes que mais ajudam, não é só ele, mas um dos que mais ajudam a controlar a pressão, a normalizar a pressão por ser um vaso relaxante, vasodilatador, é o magnésio. Então, quando você tem crise de magnésio, você pode começar a ter picos de pressão justamente porque você está em crise nutricional. Você não tem a reação química que normalizaria essa pressão. Então, obesidade, diabetes, pressão alta, AVC, infarto, doenças autoimunes, dificuldade de ganhar massa, tudo isso aqui são sinais bem mais graves, problemas sérios de crise nutricional, que é o que eu mais faço hoje. Então, todo paciente que chega adoecido, primeiro passo é: eu preciso recuperar essa nutrição, eu preciso colocar para dentro os nutrientes que estão faltando e fizeram esse paciente adoecer. Depois que eu entrego todos os nutrientes, arrumo o intestino, faço ele digerir melhor, faço ele absorver melhor, o corpo tende a se recuperar, porque eu começo a devolver as reações químicas. Eu começo a devolver nutrição e com isso eu começo a devolver o equilíbrio para ele. Aí depois que eu devolvi o equilíbrio com a nutrição, ou seja, eu entreguei para o corpo aquilo que estava faltando e que não era remédio de início, aí eu vejo, bem, recuperou 100%? Não recuperou 100%. Agora talvez eu precise associar algum nutriente a mais ou associar alguma medicação. Porque ele já não consegue mais se recuperar, se regenerar como era antes, como era no início. Mas eu já consegui recuperar bastante coisa. Só de nutrir você já recupera muita coisa. Gente, obesidade hoje é uma das doenças que mais nos mostram deficiência nutricional. Obesidade hoje é uma doença causada por carência de nutrientes. Porque a pessoa come demais, mas não se nutre adequadamente. Obesidade está me dizendo que, olha, o metabolismo dela está muito lento. O metabolismo dela está preferindo estocar gordura. O metabolismo dela está em crise. E é por isso que ela está estocando tanta gordura que não deveria. Porque quem estoca muita gordura é um corpo em crise, é um corpo que está sob ameaça, é um corpo que está sob modo sobrevivência. E ele começa a estocar gordura. E é justamente aí que eu preciso entender como que eu faço para diminuir esse estoque. E não é parando de comer. Não é inicialmente tomando Ozempic, Saxenda, Victoza, Trulicity, Ribelsus, enfim. Isso são mecanismos que podem até fazer tu perder peso, mas não trataram de fato o desequilíbrio metabólico que estava acontecendo e que te fez engordar. Vai mascarar a tua fome, e aí quando tu tirar essa medicação, tu vai ter um efeito rebote gigantesco, porque teu metabolismo está cada vez mais lento, porque agora tu deixou de comer, porque não tem mais fome, não consegue, tá enjoado, e o intestino está travado. Quer ver uma medicação que hoje eu acho, olhando essa parte nutricional, olhando toda essa questão metabólica, um grande problema para o paciente que toma são as medicações que inibem a absorção de gordura. São as medicações que hoje dificultam você digerir gordura, porque a gente tem a ideia de que se eu não digiro gordura, não entra caloria. Beleza, não entra caloria, mas também não entra vitamina A, D, E, K2M, K7. Não entra as vitaminas lipossolúveis. Então toda medicação que inibe essa absorção de gordura, o que é um perigo, ela vai diminuir, ela vai te induzir a inúmeros déficits nutricionais. Então, as medicações para emagrecimento hoje,
Eu uso algumas poucas, mas eu uso em pontuais pacientes onde eles estão bem nutridos, estão buscando equilíbrio, estão fazendo tudo que eu preciso, porque aí eu preciso, como carta na manga, associar e talvez dar um estímulo diferente para o metabolismo dele. Mas entrar inicialmente eu jamais faço isso. Justamente porque eu vou induzir ainda mais desequilíbrio. Entrar com a medicação para emagrecimento é igual a induzir ainda mais desequilíbrio metabólico. Sim, o paciente vai até emagrecer, mas ele vai estar mais cansado, o cabelo vai estar caindo mais, vai estar constipado, vai estar com problema de sono, vai estar mais irritado, vai estar com problemas imunológicos, alergias alimentares, estufamento, gases, azia, distensão. E aí? Isso é emagrecer com saúde? Não. Com certeza não. Por isso que hoje eu seleciono muito bem o paciente que vai ser candidato a entrar com algum tipo de medicação para emagrecimento, porque primeiro eu tenho que corrigir o desequilíbrio que fez ele engordar. Primeiro eu tenho que entender, será que, da onde está vindo essa compulsão por alimento? Será que essa compulsão não tem a ver com a sexualidade dele? Essa compulsão ali, esse amortecedor que é o alimento dele, no caso, não está tentando amortecer uma crise na vida dele? Então, será que se eu te dar alguma medicação para poder ele começar a parar de comer, isso vai resolver o problema que gerou isso? Ele vai resolver a crise existencial dele? Dando Ozempic, Saxenda, Victoza, Ribelsus? Enfim. Então, é esse o olhar que a gente precisa dar para o ser humano hoje. Entender que saúde não é só bater um peso adequado. Saúde hoje não é só, vestir a calça que você quer, caber na calça ou na blusa que você está desejando. Porque as pessoas estão emagrecidas, mas adoecidas também, por desequilíbrios nutricionais, por crise nutricional. E eu falei agora da obesidade, porque é uma das coisas que eu mais vejo no consultório, mas eu quero que vocês entendam a crise, o que essa crise da vida, e principalmente nutricional, gera uma doença. Olha, queda de cabelo, unha fraca, pele seca, cansaço, fadiga, indisposição, dificuldade de memória e aprendizagem, adoecimento com frequência, aborto de repetição. Tudo isso está ligado com crise nutricional. Tudo isso está ligado com falta de nutriente. E é isso que a gente precisa hoje, cada vez mais tomar consciência da importância da gente resolver essas crises e não amortecer as crises. Porque hoje, mais uma vez, entrar com uma medicação para emagrecimento apenas é amortecimento de crise. E cada vez mais tu vai precisar de remédio para amortecer essa crise, e cada vez mais esse remédio não vai fazer mais efeito, e quando tu tira o remédio, a crise foi piorada e a gente tem o efeito rebote. Então é basicamente isso. Acabei de fazer hoje uma analogia basicamente de que o efeito rebote de quem está emagrecendo sem suporte nutricional é reengordar, Então, quando a gente tenta amortecer essa crise, esse sofrimento com algum amortecedor, comida, ou dinheiro, compras, ou então, luxúria, quando a gente tira o amortecedor, a crise ela está pior. O rebote está pior. Pronto. Finalizamos. Obrigado pela presença, por esse café da manhã aqui, que para mim hoje é um grande prazer, na verdade, trazer esses insights e fazer essas conexões que por muito tempo eu buscava e não achava isso num lugar só. E hoje eu tento trazer esses pensamentos e dessa forma clarear e expandir a consciência de vocês, e que vocês comecem a olhar a vida de vocês de um olhar mais ampliado, de um olhar mais em cima da montanha. Então o Café com Consciência tem esse propósito
de expandir consciência sobre alimentação, sobre saúde mental, sobre saúde espiritual e principalmente de ser uma grande ferramenta de evolução e principalmente um grande impulsionador da transformação de vocês. Agradeço demais quem estava aqui. Muito obrigado. Obrigado, Ramona. Obrigado, Mari. Obrigado a todo mundo aqui, ó. Tô vendo aqui, ficamos aqui várias... Rebeca, Jéssica. Foi um grande prazer. Camila, Lu, Patrícia. Quanto tempo. Que bom revê-las aqui, tá? Então nos vemos no nosso próximo Café com Consciência, que logo logo estaremos divulgando a nossa data. Um grande abraço, bom dia para vocês.